Acontecimento que aconteceu ontem no meu estado, no estado do Ceará, que nos deixa muito lisonjeado pelo tamanho, pela dimensão que foi dada ao Ceará ontem, com um debate promovido pela Fundação Edson Queiroz, no campus da Unifor, na Universidade de Fortaleza, com ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente americano, o 42º presidente americano, Bill Clinton. E isso, para o Ceará, é um feito extraordinário, porque redimensiona o Ceará dentro de um quadro, de uma perspectiva de desenvolvimento, de fomentar um debate sobre desenvolvimento sustentável, no qual todo o universo e todo o mundo e todas as pessoas de responsabilidade estão envolvidas, e com a pessoa, uma figura que o mundo todo aprendeu a admirá-lo pelo gesto, pela forma carinhosa e pelo compromisso reassumido ontem e dito pela sua própria voz, pela sua própria palavra, que de carinho, de querer bem que tem pelo Brasil. Eu realmente fiquei emocionado com esse presente que a Fundação Edson Queiroz deu ao Estado do Ceará, e que a Unifor, cumprindo o seu papel de universidade, dentro da busca do desenvolvimento sustentável regional, que é o nosso enfoque principal, traz ao Ceará uma figura universal, uma personalidade, capaz de enriquecer ainda mais o nosso debate. E o que me surpreendeu foi o grau de conhecimento que o ex-presidente Bill Clinton tem do Brasil. Ele que disse que já veio 10 vezes ao Brasil, e que conhecia e que admirava o crescimento robusto que o Brasil teve na última década, que tinha a compreensão da importância que o Brasil hoje tinha para o mundo, e mais surpreendentemente ainda, quando fala da nossa Unifor, da nossa Universidade de Fortaleza, colocando que já conhecia a Unifor e afirmou que nos últimos 40 anos a instituição tem sido uma das melhores do país, parabenizando o seu compromisso com a responsabilidade social e com os projetos sustentáveis e pela promoção do atendimento à saúde de qualidade para as comunidades. Isso tudo é muito louvável e representa o compromisso que a Unifor tem com o mundo, afirmou o presidente Bill Clinton. Isso, para nós cearenses, é um motivo de muito orgulho, porque é uma universidade implantada por um empreendedor cearense que deslumbrou na década de 70 a oportunidade de construir um campus universitário e que hoje tem demonstrado não só a Fortaleza, não só ao Ceará, não só ao Brasil, mas inclusive ao mundo, a capacidade que tem de se inserir dentro do debate que todo mundo o observa com muita preocupação, que é exatamente da busca do desenvolvimento sustentável. E aqui é importante também ressaltar que muito do que foi dito pelo presidente Bill Clinton é exatamente esse contexto no qual nós tentamos nos inserir. Nós, como nação em desenvolvimento, nós, enquanto um Brasil que ainda permeia a perversidade de ter rincões de pobreza, e principalmente o Nordeste, e principalmente o meu estado do Ceará, nós que ainda temos, segundo o levantamento do IPEA, de 15,6 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$3 por dia, inclusive dos quais 1,5 milhão, infelizmente, ainda no estado do Ceará, procuramos exatamente nas oportunidades, através do espírito empreendedor lá colocado pelo presidente Bill Clinton, que era necessário apostarmos no espírito empreendedor, fortalecê-lo, que era a alternativa de superação da miséria. É através da capacidade empreendedora que nós precisamos dar, principalmente para os jovens, através do ensino acadêmico, através da formação do empreendedorismo, mas também dentro de um contexto de preocupação em saber qualificar os projetos capazes de trazer na sua sustentabilidade esse nosso crescimento. E aí,
é importante também ressaltar o que foi falado do Brasil. Ele ressaltou: o Brasil foi um dos poucos países que na última década tiveram um crescimento robusto e um declínio na desigualdade social. Clinton também elogiou a missão do Brasil na reconstrução do Haiti, na recuperação da economia e na diminuição das desigualdades sociais lá existentes. Isso demonstra hoje um Brasil com uma presença mundial, não só pelo crescimento da nossa economia, já que hoje somos a sexta economia do mundo, mas demonstra um Brasil também preocupado em harmonizar os diversos povos numa capacidade de criar um sentimento humano de crescimento, de desenvolvimento igualitário, e numa relação recíproca com os outros países, não só latino-americanos, no qual o Brasil detém a posição de maior país do ponto de vista geográfico e do ponto de vista econômico, mas também com outras nações do mundo, interagindo de forma saudável, capaz de criar uma globalização, não apenas do ponto de vista financeiro, econômico, mas também uma globalização do ponto de vista da harmonia, da humanização do mundo ao qual pertencemos. Isso fez com que tivéssemos nesse legado, nessa presença tão importante em nosso Estado, de um ex-presidente americano. Pela primeira vez, o Ceará teve a oportunidade de receber um presidente da República dos Estados Unidos. E isso graças a essa fundação, Edson Queiroz, que mais uma vez mostrou a sua capacidade inovadora, de vanguarda, ao qual a universidade deve se prender. A universidade tem como papel exatamente buscar essas alternativas. E essas alternativas se encaixam exatamente também nesse momento, no debate brasileiro. As desigualdades regionais do nosso país requer que essas universidades, que esses centros acadêmicos, que todos os setores mobilizados da nossa sociedade, que os empreendedores brasileiros tenham a compreensão de nós possamos construir uma equação capaz de diminuir as distâncias de acesso a uma vida digna de todos nós, os brasileiros. E isso se dará necessariamente através do debate acadêmico, mas também através da presença, da dinamização e da postura vanguardista, como hoje a Unifor se colocou nesse debate. Porque vivemos várias épocas no Brasil, inclusive merecemos saudar um grande acadêmico, um homem também formado na universidade, que teve uma preocupação muito grande com o Nordeste, que foi Celso Furtado, Rômulo de Almeida, que foi o grande idealizador do Banco do Nordeste do Brasil, o grande baiano. E essas pessoas saíram exatamente do mundo acadêmico. E é esse mundo acadêmico que precisa se dizer presente novamente, porque nós somos de uma região que detém 29% da população brasileira e produz apenas 14% da riqueza nacional. De uma região que tem um sofrimento contínuo e continuado das dificuldades vividas e revividas pelas condições climáticas que atravessam a nossa vida e que machucam as famílias, as secas que repetidamente atravessam o Nordeste, cortando os nossos corações, nos trazendo flagelo, e que se não fosse o Bolsa Família, constituído pelo presidente Lula e agora continuado pela presidenta Dilma, se não fosse o programa de erradicação de pobreza que a presidenta Dilma tenta implementar, principalmente no Nordeste brasileiro, nós estávamos combatendo a seca da mesma forma que ela foi combatida há 20, há 30, há 50 anos atrás, vendo na televisão o sofrimento, o desespero, muitas vezes, de famílias pelas estradas, pelo Nordeste brasileiro de solo rachado e de sol quente, sem nenhuma perspectiva. E é exatamente a construção de novas perspectivas que esse mundo acadêmico, que essas universidades, têm que nos apresentar, para que nós, através da força política, possamos, através do papel indutor que o Estado brasileiro tem, e o governo brasileiro tem uma preocupação como isso, desde o Império, porque foi Dom Pedro quem primeiro disse que vendia a última pedra da coroa para poder diminuir o sofrimento do homem na seca do Nordeste brasileiro, e de lá até hoje muito se avançou, mas ainda conseguimos continuar com a chaga de persistir entre a região que mais acumula pessoas pobres do nosso país. Danilo Deputado Fortes, é um prazer. Vossa Excelência,
com seu discurso brilhante, me faz pensar no programa que fiz agora, recente, na quinta ou quarta-feira passada, eu fiz aqui na Câmara dos Deputados. E o tema era as desigualdades regionais e intrarregionais. Vossa Excelência está abordando um tema que é um tema palpitante, principalmente para aqueles que não têm, como é o meu estado, o estado de Vossa Excelência, e que eu faço aqui uma referência elogiosa à figura do cearense. A figura do cearense, lá no passado nós tínhamos o Ceará envolto exatamente numa situação de penúria. E com essas tecnologias, com o estudo aprofundado, nós fomos saindo daquele terror e hoje convivendo harmonicamente com a seca. E nós vemos o estado de Vossa Excelência numa pujança. Agora mesmo eu fui a Fortaleza e vi a perspectiva fantástica a respeito da economia do Ceará. Isso me encheu os olhos. E aqui eu venho fazer em público uma homenagem ao cearense. Mas, em contrapartida, eu quero dizer a Vossa Excelência, o senhor já pensou se nós tivéssemos os royalties de petróleo, que nós estamos buscando, brigando por isso, o meu Maranhão ia melhorar, nós íamos sair do patamar dos 14% do PIB, para poder exatamente ter um Brasil mais harmônico, mais produtivo. E aí, Vossa Excelência chama a atenção para o Brasil. O Brasil de todos os brasileiros, não é o Brasil do Ceará, não é o Brasil do Maranhão, é um Brasil que precisa crescer de sul a norte desse país. E aqui, nessa tarde, eu venho homenagear a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho que faz a essa casa e agora pelo brilhante tema que traz a apreciação de todo o Brasil. Obrigado, deputado Chiquinho Escócio, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas. E os avanços, professor, deputado Chiquinho Escócio, se darão exatamente na medida em que a gente tiver capacidade de fazer com que a nação veja o Nordeste não como um apêndice, mas a nação veja o Nordeste como parte do todo, como muito bem o senhor colocou, deputado Chiquinho Escócio. É necessário que nós compreendamos que, além da divisão equitativa dos recursos federais, nós também temos que ter os projetos indutores. E a alternativa que nós temos, e se o Ceará conseguir algum destaque que se diferencia hoje na política de desenvolvimento, na atração de indústrias, que tem sido o nosso foco principal, é porque nós já temos a nitidez, a clareza, que a alternativa para o sofrimento do homem do campo é a janela da industrialização. Porque é ali que você tem condições de pegar essa juventude, pegar esses trabalhadores rurais, que já calejados do sofrimento, já cansados de não ter uma oportunidade de ascensão social, porque não se tira de onde não se pode tirar, você apresenta um novo quadro, que é atrair as indústrias para o Nordeste, atrair as indústrias para o Nordeste, para o Ceará, e também nos projetos estruturantes, viabilizar uma logística capaz de dar segmento, de dar prosseguimento, de dar extensão ao que essa industrialização poderá nos trazer de benefício. Porque aí você também tem que pensar nas distâncias, você tem que pensar na mobilidade, você tem que pensar no transporte dessa produção capaz de viabilizar, dentro de um contexto de custo de preço, uma competitividade para aquele produto ali produzido ter capacidade de disputar com preços internacionais, com o mercado que hoje o mundo globalizado faz com que uma indústria na China muitas vezes tenha condições de colocar um produto aqui dentro do Brasil por um preço muito mais barato do que uma própria indústria brasileira. E o Nordeste deu clarividência que tem condições de ter competitividade. Tanto é que no ano passado o Nordeste cresceu 7% economicamente, enquanto o Brasil cresceu apenas 2,7%. E eu costumo dizer que temos ali um potencial de uma China, porque nós temos gente que quer trabalhar, gente que precisa de oportunidade, gente que precisa
abrir os horizontes para que possa ter uma emancipação econômica e não viver apenas das transferências sociais dos governos, seja o governo federal, seja o governo estadual. E aí vem uma outra preocupação acoplada à questão do desenvolvimento econômico, que é exatamente a questão da profissionalização, é a questão da capacitação, é a questão de dar a essa juventude condições que ela possa aprender, que ela possa construir um saber capaz de lhe dar esse espaço dentro desses projetos que estão se incorporando à nova realidade nordestina. Nós temos uma siderúrgica em construção no Ceará e mais 2 para serem construídas. Nós temos uma refinaria em Pernambuco e mais 2 para serem construídas no Nordeste, uma no Ceará e outra no Maranhão. E isso vai requerer uma qualificação de mão de obra que, infelizmente, ainda hoje nós não temos. E quero aqui louvar e parabenizar a iniciativa do governador do Ceará, Cid Gomes, que já construiu 106 escolas profissionalizantes por todo o interior do estado do Ceará, e agora temos que adequar exatamente esse currículo escolar à necessidade da demanda desses postos de trabalho que aparecerão. Porque, inclusive, hoje, há uma preocupação, inclusive, com a educação básica, porque é o mínimo necessário para que você possa adentrar um cidadão ou uma cidadã ao mercado de trabalho. E esse ensino fundamental, essa educação básica, precisa também ser valorizada, para que esse aluno, para que esse estudante, para que esse jovem possa adquirir os conhecimentos necessários para ocupar, inclusive, cargos e oportunidades de emprego, e com isso gerar sua própria renda, em um mundo de competitivo cada vez mais acelerado. Porque, inclusive em função da crise econômica que há na Europa hoje, inclusive em função da velocidade, da forma feroz com que os asiáticos tentam impor a sua bandeira produtiva ao mundo ocidental, nós corremos o risco, inclusive, sem nenhuma xenofobia, sem nenhum bairrismo de minha parte, de termos que importar mão de obra para exatamente garantir o funcionamento desses equipamentos, dessas indústrias, desses projetos estruturantes que estão sendo realizados no Nordeste brasileiro. E isso é mais um desafio, em cima de tantos os desafios que nos são colocados no nosso dia a dia, na nossa luta pela sobrevivência. É mais um desafio para que a gente dê continuidade ao nosso crescimento. E isso faz parte de um contexto em que, hoje, o Brasil está totalmente adequado. A preocupação do governo da presidenta Dilma em dar competitividade à indústria brasileira, a preocupação nossa em fazer com que a economia brasileira não seja uma economia totalmente dependente dos sabores ou dos dissabores da economia internacional, fortalecendo o nosso mercado interno, garantindo condições para que a empresa, a indústria brasileira tenha capacidade de competir no mercado internacional, demonstram claramente essa preocupação que há no Brasil de perspectiva de crescimento. Perspectiva de crescimento que faz com que esse plano Brasil Maior tenha se encaixado de forma bem adequada ao momento econômico, à conjuntura social e política que nós vivemos no Brasil de hoje. Esse projeto que faz com que a gente consiga recuperar a nossa indústria, para ampliar as suas ofertas, fortalecê-la dentro da competitividade internacional e fazer com que nós possamos ter a garantia que o Brasil sairá apenas da faixa de exportador de produto primário para a exportação de produtos manufaturados, para a exportação de tecnologias, para a exportação de serviços de engenharia, que são necessários e fundamentais para o nosso desenvolvimento. Não é à toa que o presidente Bill Clinton, ontem lá no Ceará, no campus da Unifor, reconheceu a robustez, a presença do Brasil no mundo. Isso é para nos vangloriarmos, isso é para nós reconhecermos que o Brasil de hoje, diferentemente do Brasil do passado, é um Brasil que se impõe ao mundo pelo seu crescimento, pela sua capacidade que tem de desenvolver-se. E para isso é necessário que nós possamos remover, tirar do nosso caminho, exatamente aqueles obstáculos que impedem o nosso crescimento. Sejam eles obstáculos de origem burocrática, pública,
Nós ainda temos problemas seríssimos nas leis de licitação, no acompanhamento físico de execução de obra, no problema do planejamento dos projetos de engenharia, sejam eles do ponto de vista dos obstáculos privados. Precisamos abrir a mente de um capitalismo competitivo, empreendedor, que é tão salutar e que é tão defendido no mundo capitalista como um todo. Estava ontem o presidente Bill Clinton ressaltando o papel do fortalecimento do empreendedorismo. E aqui nós ainda temos setores cartelizados, setores que estão acostumados a manipular a faixa de mercado e que não oportunizam e nem aproveitam as oportunidades que lhes são dadas. Tanto é que muitas vezes a inflação é gerada por produtos que não acompanharam o crescimento e desenvolvimento do país na sua produção. E isso, a escassez da oferta, provoca aumento de preço. E isso faz com que, muitas vezes, nós tenhamos inflação em determinadas áreas de produtos, exatamente porque um empreendedor, exatamente porque um industrial não teve a capacidade de ampliar a sua produtividade, capaz de suprir a essa demanda e essa necessidade que o mundo tem hoje por novos produtos. E é exatamente nesse contexto que nós temos que acreditar. Presidenta Dilma, ministro Guido Mantega, ministra Miriam Belchior, tem tido esse enfoque com muita clareza. Tem dito ao Brasil, vamos agarrar as oportunidades, vamos fazer o Brasil crescer. Nós temos um país maravilhoso, de dimensões continentais, com potencial em todas as áreas, inclusive na área do conhecimento. O que a gente precisa é exatamente municiá-lo, é dar a oportunidade para que a gente possa sobrepor, para que a gente possa ultrapassar essas barreiras que ficam tentando nos puxar para trás, tentando nos impedir de avançarmos e avançarmos com construção de uma igualdade social mais fraterna, mais humana, capaz de equalizar exatamente a diferença entre ricos e pobres no nosso país. Já abominamos a concentração de renda. Nós propagamos a democracia econômica como uma forma de melhorar, de dar qualidade de vida e condições para esses trabalhadores. E por outro lado também uma questão que me preocupa, aqui já concluindo a minha fala, senhor presidente, Padre Couto, é exatamente nós nordestinos e o senhor paraibano também, é a perspectiva que nós temos com relação às nossas instituições nordestinas, que também fazem parte desse debate das desigualdades regionais. As instituições nordestinas sofreram um decréscimo, uma diminuição do seu papel e da sua importância. E isso se reflete por causa do debate das desigualdades regionais, que também diminuiu, não sei se por causa do advento da globalização, da diminuição do mundo na comunicação através da internet, mas a universidade tem também esse papel indutor, de trazer, de resgatar, fazer com que as nossas instituições, Sudene, Denox, Banco do Nordeste, Codevasf, também sejam fortalecidas, porque são delas que nós temos o maior aprendizado, o maior conhecimento sobre as necessidades das mudanças políticas que a nossa região precisa para poder ter condições de igualdade na competitividade do crescimento do país. Então, é necessário, por um lado, reacendermos a chama do debate das desigualdades regionais. É necessário, por outro lado, fortalecermos as nossas instituições, principalmente nós do Nordeste. E é necessário e fundamental que tenhamos a compreensão do momento que o país vive, porque na correlação de forças entre as diversas regiões do país, eu não tenho dúvida que o Nordeste, ao longo da história, desde a Confederação do Equador, tem dado demonstrações claras que quando tem unidade de pensamento, quando tem unidade de propósito, quando tem unidade nas suas bandeiras políticas, consegue fazer com que a nação interaja, comungue, traga consigo, dentro desse contexto, uma comunhão de interesse, porque também tem uma relação harmônica de nação, de contexto de nação brasileira. Eu não tenho dúvida que nós, nordestinos, devemos nos orgulhar desse momento que nos foi propiciado ontem pela Fundação Edson Queiroz, através da sua universidade, a Universidade de Fortaleza, a Unifor, botando o Ceará e o Brasil no topo do mundo. Muito obrigado, deputado Danilo Forte, PMDB Ceará, e parabéns pelo pronunciamento, Vossa Excelência colocando a
questão do desenvolvimento, não apenas do Ceará, mas do Nordeste como um todo, né? E das políticas públicas que estão sendo implementadas para fazer com que aquela região possa crescer sempre mais, desenvolver. Parabéns pelo pronunciamento. O segundo orador no grande expediente é o deputado Dudimar